Continuando então, gente, vamos falar agora da próxima medida de tendência central, mediana aí, então, para dados brutos inicialmente. O que é a mediana? A mediana de um conjunto aí de n valores, né, é representada pelo ponto central desse conjunto, o valor central desse conjunto, certo? E aí são duas questões. O n é par ou o n é ímpar, né? A quantidade de elementos que tem nesse conjunto é par ou é ímpar. Se a quantidade de elementos for ímpar, então a mediana é representada justamente pelo valor central desse conjunto. Se eu tenho n par elementos, a mediana é representada pela média aritmética dos valores, dos dois valores centrais. Vamos ver na prática um exemplo aí para ilustrar melhor essa definição. Então, nós temos aqui um conjunto de dados, né? São 9 dados, estão ordenados, certo? Quem vai ser a mediana aqui? Bom, se eu tenho 9 dados, evidentemente que a mediana, se eu pegar o 9 e dividir por 2, isso vai me dar 4,5. Então, seria o quarto elemento e meio, né? Não faz muito sentido isso. Então, no caso, o n é ímpar, eu tomo o quinto elemento dessa amostra. E nesse caso, então, é o 7, né? Como vocês podem observar, o 7 aqui eu tenho 4 elementos à esquerda do 7 e outros 4 elementos à direita do 7. Bom, agora, tirando então, extraindo o elemento do último elemento 12 desse conjunto de dados, eu fico aqui com n par, né? Eu fico com 8 elementos. E aí o que eu faço? Vejam que se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu vou ter 4 elementos, né? O quarto elemento, no caso. O quarto elemento é o 5, mas o 5, veja, não é o ponto central. Por quê? Eu tenho 3 elementos à esquerda dele e 4 à direita, então não funciona. Então veja que eu pego aqui entre o quarto elemento e o quinto elemento, que são os 5 e o 7, respectivamente. Esses são os dois valores centrais. E faço a média aritmética desses dois, como está aqui, né? Resulta em 6. E o 6, então, é a mediana desse conjunto de dados, né? Então, eu sei que metade dos elementos estão abaixo do 6 e a outra metade estão acima do 6. Então, veja que nesse caso o 7 pertence ao conjunto de dados e o 6 não pertence ao conjunto de dados, mas ele caracteriza essa amostra com uma medida de tendência central. Por que a mediana? Imagina o seguinte, você coloca os seus pés dentro de uma caldeira a 100 graus e coloca a sua cabeça num freezer a 0 graus. Né? Olha a situação. Então, será que na sua cintura a temperatura vai estar 50 graus? Vejam que não faz muito sentido usar a média aritmética. Assim como não faz muito sentido usar a média aritmética quando eu estou lidando com notas de alunos, certo? Nesse caso, especificamente das notas de alunos, é melhor, né, a gente usar a mediana para representar, né, caracterizar melhor aquela turma com relação ao seu rendimento. Vamos fazer aqui no programa R o cálculo da mediana, né? Nós temos uma função que faz isso utilizando essa última, né, esse último conjunto de dados. Então vamos lá para o R. Tá aqui, eu já coloquei o vetor x contendo os últimos, a letra B, né, os conjuntos de valores. Para a gente fazer então o cálculo da mediana, utilizamos esse comando median de x. Então observe que a mediana aqui é 6. Se eu for interpretar isso aqui como sendo notas de 8 alunos de uma turma, eu sei que metade dessa turma tirou abaixo de 6 e a outra metade tirou acima de 6. Se eu utilizar a média, por exemplo, né, min de x, veja, a média deu 6,125. Nesse caso aqui, vejo que a média ela até representa bem esse conjunto de dados, porque eu não tenho aqui valores muito dispersos, eu não tenho os chamados outliers,
ok? Então, quando você tem outliers, você tem que avaliar, né, se o uso da mediana é mais interessante do que da média aritmética. Ok, gente? Bom, seguindo aí, calculamos agora a mediana, perdão, de um conjunto aí de dados agrupados, né, distribuição de frequência. Então, quando você tem uma distribuição de frequência, é interessante aqui a gente fazer o cálculo da frequência acumulada. Então, acrescentei aqui uma coluna, né, só para facilitar, né? E aí, vejam, onde é que está a mediana desse conjunto? Né? Está um valor onde é o ponto central, o valor central desse conjunto. Eu tenho 35 elementos nesse conjunto aqui. Né? Então, primeiramente, nós vamos calcular a posição da mediana. Então, eu pego esse 35 e divido por 2. Vou achar as duas metades aí. Então, vejam que nós temos aqui 17,5 como sendo a metade, ou seja, é a 17ª e meia idade, né? Então, eu não tenho 17,5 idade, eu só tenho valores inteiros. Aí vem um lance interessante. Onde é que está a 17ª e a 18ª idade? Né? Se eu olhar pela distribuição de frequência, eu sei aqui, ó, até aqui, ó, a frequência aí igual a 7, eu tenho uma frequência acumulada de 15 idades. Então, a 16ª, a 17ª, a 18ª, até a 24ª idade estão nesta, né, nesta, digamos, classe aqui, né, nesta frequência aqui, certo? Horas, então, somando ao fato de que o n, nesse caso, ele é ímpar, né, nós temos a mediana, vamos voltar o slide lá, travada, nós temos aqui a mediana como sendo 24 anos. Seguindo, mediana para dados agrupados em classe. Bom, nesse caso aqui, para a gente determinar a mediana quando eu tenho intervalos, né, nós temos uma formulazinha aqui. Então, nós temos essa formulazinha para o cálculo da mediana. E nós vamos entender o que representa cada coisa aqui. O LI é o limite inferior da classe mediana. O P, que é igual a N sobre 2, né, é a posição da classe mediana. Aí nós temos o F'AC, é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. E o FME é a frequência acumulada da classe mediana. O H é o intervalo da classe mediana. Então perceba que tudo ele se refere à classe mediana, horas. Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar esse cálculo. Então eu tenho uma tabela aqui, certo? As alturas em intervalos, as frequências e as frequências acumuladas. Nós precisamos usar essa formulazinha aqui. Então, primeiro, a posição da mediana, para a gente saber qual é a classe mediana. Então, eu pego o 30, que é o número de elementos, divido por 2. É a 15ª altura. Né? Veja, essa 15ª altura, né, ela está justamente nesta classe aqui. Né? Porque, ó, até a 12ª altura está nessa classe. 13ª, 14ª, 15ª, 16ª nesta classe aqui. Pode ver que ela está até um retângulo aqui selecionado. Então, essa é a classe mediana. É daqui que eu vou extrair as demais informações. Então, vamos lá. O LI, limite inferior, 1,53. A frequência acumulada, né, a F'AC, da classe imediatamente anterior. Então, a classe anterior a esta é a de cima, a frequência acumulada é 12. Veja, a frequência da classe mediana. Então, aqui a classe mediana está aqui, a frequência dessa classe é 4. Okay? A altura da classe mediana está aqui 0,04, como nós já tínhamos utilizado anteriormente. E aí, nós jogamos nessa fórmula e obtemos aí aproximadamente 1,56 metros como sendo a mediana desse conjunto de dados. Ok?